Pedro José de Souza, conhecido por Pedrinho Souza. E sou de 45, de novembro de 45. Aí com meus 28, 27 anos, eu comprei uma terrinha aqui, né? Essa terrinha não tinha nada, não tinha apenas árvores, entendeu? E aqui, aí então... Lá na Vila Nova, então. Aqui na Vila Nova, que essa é onde é que nós temos aqui. O meu nome é Pedro Evaldo Chuia, então a gente nasceu ali, se criou ali, até então vou fechar agora, se Deus permitiu, 88 anos, sempre aqui, né? E daí então a gente se criou ali, assim, então os pais moravam aqui, e então nós tínhamos uma família grande, nós éramos entre 10, né? 8 filhos e os pais, eu era mais novo da família. Então agora os outros já foram tudo, sobrou só eu, né? Mas eu vou mais longe, eu acho, um pouquinho até chegar nos 140, ainda não falei a gente. Né? Ainda formou. E a tua idade? 88. O senhor nasceu aonde? Ali em Esperança. Ali onde mora o Flávio Schneider. Ali na Lena. Aquela casa antiga, né? Sim. Aí depois que tu casou, que tu veio morar em São Pedro Maratá, é Sim. isso? Quanto tempo de casado vocês têm? 68 vai fazer esse ano. É assim. 68 anos de casado. Meu nome é Maria Claudete Bon, filha de Isidoro Mili Bon. Tenho 59 anos, sou a única da família que ficou por aqui, os outros todos foram embora, eu tenho alguns falecidos da família, tanto que meu avô, quando ele começou, eram 3 irmãos, era o avô, mais o tio Arno, tio Milton e o Isidoro, que era o meu pai. Lourdes Maria Selma Haupenthal-Schitz. Nasci em 30 de julho de 39. Estou com 82 anos, quase 83. Então, eu sou Ledir Noemi Cleide, nasci em Maratá, tenho 70 anos, isso é importante, né? Saí de Maratá pequenininha, nenê, bebê, fui morar em Novo Hamburgo e retornei a Maratá quando eu tinha quase 9 anos, 1960. Porque meu pai veio para cá, ele era aqui, minha mãe de Costa Santas, e eles compraram a oficina mecânica. E já havia uma ferraria aqui com meu tio. Fizeram uma sociedade e a gente deixou tudo lá, no Hamburgo, e veio para cá. Felizes da vida, porque nós sabíamos que aqui tinha cascata e que tinha um arroio do lado da oficina. Eu sou Eli Vieira de Souza Machado, moro em Macega, Maratá, há 67 anos. Eu casei lá em Bom Jardim do Chile. Meus pais moravam lá. Toda a vida, eles casaram também. Aí eu casei lá e no outro dia nós íamos morar na Macega. Aí isso aí já se passou 67 anos. Sou da Aliança, tenho 77 anos, nasci na Americana, moro hoje na Americana ainda. E a senhora, com o seu nome e a Meu idade? nome é Nereida Viegas Hunter, tenho 75 anos, sempre trabalhei na lavoura, hoje não trabalho mais. Trabalhei, minha mãe era professora o dia todo, 8 filhos para criar. Não foi fácil nem um pouquinho. Como é que era o nome da tua mãe? Lúcia Araújo Viegas. Meu nome é Antônio Felipe Collin, idade 73 anos. Aqui de Maratá Alto. Maratá Alto, sempre em Maratá Alto. E a senhora? Meu nome é Maria Rovena Dirincoli. Eu nasci no centro de Maratá e vim morar
no hospital antigo. Quando eu tinha 2 anos e 3 meses, aí meu pai veio morar ali, comprar a terra e viemos morar ali naquela casa que era o hospital. Meu nome é Anita Gru Casper, casada daí, agora viúva hoje, né? Eu vim de muda para cá em 62, mas a minha história, então, onde é que eu nasci, né, em São Pedro do Maratá. Meu pai era Guilherme Adolfo Gru, né, e a minha mãe era Elvira Dellan Gru, né, e a mãe vieram para lá de muda em 43, começaram com comércio, né. Meu nome é André João Endres, tenho 64 anos, sempre morei aqui na Vitória, nunca saí daqui, né. Mas nos conta então um pouquinho dessa questão dos poemas que o senhor escreve, como é que, a partir de quando que surgiu isso, como é que o senhor descobriu que o senhor tinha esse dom? Isso desde guri, eu fazia qualquer animaçãozinha, né? Mas eu vou declamar a poesia que eu tirei, não sei se me lembro, né? Então, eu escrevi uma poesia do dinheiro. Do dinheiro? Do dinheiro. Então, eu pegava uma nota de dinheiro e dizia: eu sou o dinheiro, eu vivo em uma família, algum de mais quantia, outros de menos valor. Sou mais forte do que o próprio amor para quem vive a minha ilusão. Eu sou o sangue da nação, eu sou o orgulho do Senhor. Me fizeram e me largaram, no mundo vivo rolando. Quanta gente se matando, andando para o perigo, sofrendo o maior castigo por minha ilusão perdida, e muitos perdendo a vida, e eu sendo o maior inimigo. O pobre pouco me conhece, pouco vou em sua casa. Eu logo bato as asas por bolsos do cidadão, por lá faço alegria e emoção, mas quando um pobre me ganha suado, sempre tenho mais estudado, que logo me passa a mão. Muitos me ganham fácil porque Deus lhe dá poder, para livrar e defender aqueles que tanto me esperam, sofrendo em uma tapera. Não sou do inferno nem do céu, eu sou mesmo aqui da terra. Eu sou o dinheiro, trabalha para me ganhar, não pensa em me roubar porque eu fujo da sua mão. Vão me dar salvação para os seus pobres companheiros, porque Deus no céu não quer dinheiro, só quer um bom coração. E meu pai era freteiro, assim, de pôr careta, né? Então, o comércio que tinha ali em Encruzilhada, né? Então, ele fazia os fretes, né? Ia para Maratá, o que tinha de levar, o que tinha de cereais ali, levar para despachar com o trem lá, ou levar na Vila de Maratá. Então, ele levava e trazia de volta as coisas que eles precisavam. Então, como na época era difícil, não tinha estrada, quase a estrada era difícil. Antigamente tinha. Tinha lá ferrarias, né? Porque era muito tocado a cavalo, né? E o que mais tinha que hoje nada mais tem? A esperança ali, né? Onde mora Nairo, né? Ali tinha casa de negócio, né? Max Castle. Max Castle. O que eles faziam nessa casa de negócios? Aí o povo ia lá, vendia os ovos lá e... Armazém? Não, era... Antigamente se tinha venda, né? Venda. Tinha de tudo, então, lá. Tinha de tudo, né? O pessoal vendia as coisas lá que eles produziam em casa, né? Fazia manteiga, né? E vendia lá, né? Sim. E eles levavam para o trem levava para Porto Alegre. Eles tinham armazém. Freita Palma. Freita Palma. Em Porto Alegre. Aqui, meu pai ele tinha muito porco. Eu e meu marido, né? Eu sempre chamo de pai. Esse era o pai, né? É Plantino o nome dele, né? Mas é difícil eu falar o nome dele, né? Nós trabalhamos muito com porco, né?
encurtemos, né? Carinhamos bastante, né? Eu já disse muitas vezes, né? A gente levava para o Montenegro, né? Nós nos caminhamos, levava embora, né? Aí a gente parava lá no galpão fazendo morcilha e linguiça até 10, 11 horas da noite. Às vezes frio. Era duro aquele dinheiro, né? Mas foi mesmo. Vamos lá. O arroio era limpo. Que é aquela oficina que tem. Isso do que Graf. existe hoje. Venderam pro Graf, né? Mas foram vocês que Sim. abriram. Ela estava fechada, abandonada na época, e meus 2 tios, que eram daqui, vieram a Novo Hamburgo para convidar meu pai para ser sócio como mecânico. Porque meu pai era mecânico da agência Ford, no Novo Hamburgo. E os meus tios tinham conhecimento, um deles na ferraria, ele era ferreiro, né? E o outro era colono. Então, mas esse que tinha o dinheiro, né? Financiador. Isso aí, eu vou sempre dizer isso, Sim. né? Os melhores clientes que os jovens não conhecem aqui, era a fábrica de leite, né? De manteiga Lengler. Eles tinham, assim, muitos automóveis que eles resgatavam o leite para levar para a cidade, para fazer a manteiga, que era muito gostosa, né? Então, esses que sustentaram por muitos anos a oficina mecânica de Maratá, que se chamava Irmãos Plete, né? Que tinha até meu irmão, o mais velho, Cláudio, 2 em 2 semanas ele levava cachaça para abastecer Salvador do Sul, São Pedro da Serra, ali que vai para Tupandi, ali para baixo, como é que é ainda o nome? Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos, ali, tudo ali, linha Bonita Baixa, e aí ele entrava depois pela linha Stein ali para vir embora. Isso, assim, em sábados era feita essa distribuição de cachaça. A família, então, tinha quais eram os empreendimentos da família? Vocês tinham alambique? O pai era o alambique, e a minha mãe sempre teve as vacas de leite, né? Era o que ela tinha. Sempre tinha 3, 4 vacas de leite, os porquinhos, mas o forte mesmo era o alambique. A mãe tinha, na época, quando tinha a colheita da cana, tipo que nem agora, né? Isso passava no sábado e domingo. E se o alambique chegava a estar lá embaixo, até aqui em cima, isso era pilhas. Então é carregado em cima de um carrinho que eles tinham e levado lá para perto para moer. Então eu me lembro que tinha uma esteira. Então a mãe que era a que mais, né, dava conta. E os homens então traziam a cana para perto. Então tinha aquela esteira que ia lá para um forno. E não sei como que o pai botava fogo, e aquele bagaço estava molhado, mas claro que de baixo estava, e aquilo virava cinza, então daqui a pouco tinha que mexer, e aquilo era levado para a terra. E eu me lembro que, meu Deus, isso era muito bom. Essa moeção da cana era feita através de uma roda de moinho, isso? Sim, era um engenho assim. E aí vocês tinham, através da turbina, e vocês faziam, além, vocês também... outros produtos, né? Vocês utilizavam o moinho, né? Para arroz, a farinha, o pessoal trazia o milho, e o meu pai sempre tinha quem quisesse levar outra que estava ali prontinha, e tinha aqueles que queriam, não, eu quero do meu milho, né? Então era feito assim. Na hora. Aí tinha o alambique, tinha o moinho. E tinha a serraria. E a serraria, tinha as 3 coisas. E isso tudo teu avô que começou esse empreendimento. As pessoas se judiavam muito. Eu me lembro, assim, as toras que vinha da serraria, era tudo carregado em carroça de boi, e aqui vinha, e depois tinha que rolar isso para cima. Hoje em dia tem um muque, né? E isso tudo era manual. Isso era... Na questão do alambique, vocês tinham uma marca dessa cachaça? Sim, Clarel. Sim. Esse alambique, então, foi o seu sogro que fez? Meu sogro fez assim, do jeito dele, né? Sim. Mas depois nós nunca gravemos nada, nunca não tinha mesmo para ver como é que estava equipado depois, né? Não tem registro disso. Não, tem registro, sim. Eu tenho os talão, tenho papel, tudo aí, mas é que... Foto nunca fizemos, né? Porque nós tinha vários tonel grandes para botar a cachaça dentro, para armazenar. E tinha
um forno para queimar o bagaço, bem grande também, motor grande para tocar o engenho, que quando nós no início tinha só boi, tocava boi. E aí puxava o bagaço tudo nas costas. E comércio não tinha, né? Para ir no comércio, tinha que vir para Vitória, Maratá. E vocês vinham como? Cavalo? Careta, se era mais compra, era careta, cavalo para cavalo, né? E vinha no vinho, no Maratá, na Vitória, ia no açougue, no dentista, eu fui trabalhar lá no Ramate. Ia no moinho também, do Chula, não quer dizer. E leiteiro não tinha, começou, eu acho que quando eu tinha uns 16, 17 anos. O que mais? Ali onde o Geraldo morava, o que tinha ali? Também tinha alguma coisa, né? Geraldo Nais ali. Não? Ali tinha selaria. Ah, serralheria tinha ali. Selaria. Selaria dos cavalos? Eles faziam sela e todo tipo, né? Antigamente tinha as caretas de mula. Eles faziam aquela coisa. Mas, Ah, sim. Não. e tinha alfaiataria também. Ah, é? Lá em Degaírio morava. Pouco. Ele era alfaiate. É? E tudo naquela época não tinha sacola que não hoje. Vinha os rolos de papel, aí tu fazia assim um em cima do outro, tipo uma gaitinha, e aí fazia grude com polvilho com água, né? E aí Isso tu era passava, cola. era cola, tu passava na parte de cima, aí tu dobrava assim, e embaixo, porque as mercadorias era tudo embalado naquele saco de papel, né? E aí era pesado. E aí vendia tudo a granel. Assim, a erva, o arroz, açúcar, aí tinha aquelas tulhas assim, né? Onde é que de um lado era farinha, do outro era arroz, outro era açúcar, e o açúcar ainda era naquela, tudo naquelas bolas, né? Aí quando socava um pouquinho aquele saco de papel arrebentava, e hoje a gente tinha que fazer de novo, né? E o que vocês produziam, assim, o que faziam na ferraria? Qual eram os principais? Era as careta agrícola, depois a careta de pneu, quando veio com o tempo, né? Depois eu passei a fazer serralheria também, porta de janelas, né? Fazia de tudo, fazia também. E a enxada, foice, o arado, prensa de casca, na época do mato de acácia, né? Secava a casca ainda, né? Fazia as prensas, tudo se fazia. A ferraria, ela começou com o teu pai? Não, um senhor, um solteirão. O meu pai veio da casa dele aprender aqui com ele, e daqui o pai foi para Canoas, trabalhou lá, mas lá como só tinha que ferrar cavalo o dia todo, ele não gostou, ele veio de volta para cá, ele comprou aqui, pelo mesmo valor que poderia ter comprado lá, mas desistiu de lá e veio para cá, comprou daqui. O homem era meu padrinho, era Arnoldo Arias, era o nome dele, um solteirão. Mais ou menos que ano foi, tu lembra, assim? Anos 60? Não, 55, 55, sim. E essa foto ali que a gente tem é de 58, né? Era assim, em 57, meu pai já era dono da ferraria, então, naquela época. Antes que tinha leiteira, eles desentatavam o leite e faziam manteiga. Vendia manteiga e ovos. Dava para comprar as coisas. Hoje. Daí passava alguém que... Não, se levava, nem passar os três. Ou na cooperativa já existia. Mas era o que isso a gente... Na Vitória. Daí ia a cavalo, então. Sim. Era todo mundo, a condução era cavalo. Muitos empalhavam o ouro em palha de milho, botavam na mala de garupa, outros levavam nos balaios em cima do cavalo. A gente vinha aqui no Chefa, tinha o baile. No Chefa, e no baile. E porco trazia ali onde a sociedade era dos frailes, tampava os porcos lá para dentro. Na sociedade, durante o armazém. Sim.
tocava os porcos lá dentro, daí ficava lá no outro dia de madrugada, mas eu cheguei a ver, também encostava o caminhão, e ela botava umas tábuas e tocava os porcos em cima do caminhão e levava lá no Reno, em Montenegro. Milho, mandioca e açúcar, cana de açúcar, né? Encortava porco. Vocês vendiam coisa lá para venda? O que vocês vendiam? Ou era tudo para consumo? Não, tudo tinha que restava ia para o comércio, né? Ah, ok. O que vocês vendiam para o comércio? Ovos e manteiga. Fazia manteiga, né? Tinha vaca de leite. Como é que vocês moíam a cana? Era tudo a mesma moenda que tem ali embaixo, tudo moenda com motor. Na época, sim, na época era motor a querosena, né? Eu mesma, a relíquia está lá embaixo, a gente, porque era um dos primeiros motores que veio da Alemanha, é esse tipo lá, e esse aqui, só que funciona assim, e esse aqui então que era a querosena. Ainda o Carlos, esses tempos, limparam, ele queria tirar foto, até o Ernesto botou no Face também. Isso era a querosene. Aí é que nem aqui tinha, ó, todos os vidrinhos aqui, onde é que ia óleo desse aqui. Aqui tem um aqui, já está quebrada. Mas daí a gente puxava, né? Aquele pop, 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 assim. E aí ia correr aqui para... daqui ia até lá em cima, sabe? Até na moenda lá. O que era essa parte ali? Isso é a caldeira, onde é que a gente... Aqui então a gente moía guará para dentro, ia nesses canal aqui dentro. Aí naquela época tinha... isso ali Tinha 4 caixas aqui por cima, assim. Essa madeira ali desce. Era o canal onde é que a gente moía a cana-coria até aqui, com fermento. Aí quando estava bom aqui com o fermento, daí era enfiado um cano ali, onde é que nem sei onde está o buraco. Aí caía aqui dentro do buraco, aqui, ó. Tá, mas daí isso aqui é de ferro ou só essa parte? Não, isso é cobre tudo. Tá, e lá para baixo não, daí? Sim, a caldeira aqui é tudo cobre. E a serpentina... Até lá embaixo? Sim. Não, pode olhar, porque aqui a gente faz o fogo dentro para cozinhar. E aí a cachaça caía, esse aqui era o barilzinho, ó, que ficava lá no buraco. E a cachaça caía aqui, onde é que está esse cano? A serpentina está ali, aí a cachaça primeiro dentro da água é resfriada, né? E aí depois caía aqui. Esse baril aqui, isso deve ter o quê? Uns 200 anos, eu acho, porque era do Kaplan, ali do Pinheiro Machado, que tinha Lambique também, ali onde é que é o campo. E o cheiro tem, né? Sim. O cheiro da cachaça. Quer tomar um schluck? Isso, tira foto dele então. Porque sente aquele cheirinho bom de cana. E tá boa. Porque lambendo os beiços, né? Tá boa. Isso que onde a sociedade hoje era os armazéns falidos dos cofraitas, sabe? Onde tinha até trilhos de trem dentro, onde se despachava toda a produção de Maratá e todos os arredores. Poço das Antas vinham trazer coisas em Maratá. Tinha médico em Maratá, tinha mini hospital, todo esse empreendimento de porcos, feijão, carvão, tudo era despachado pela ferrovia. E os fraitas que compravam, os irmãos cofraitas que compravam isso e mandavam a Porto Alegre, da qual o pai do Ruga era representante lá e fazia as entregas na cidade. Já vinha desde aqui a mercadoria. Então, assim, eu conheci Maratá, sabe? Com esse moinho fluente, com os lenhos fluentes, tinha a fábrica de caixão. Ali onde mora o Nairo. Ali era o centro, que ali tinha, então, era os caminhões do leite, tudo recolhia o leite, era ali dos Lerner. Do lado tinha o Edgar Scholler, que tinha a carreta de boi, ferraria, uma coisa assim. Acima, onde tem o colégio antigo, ali tinha o prédio do Dalí, o Vir, que esse sim fazia móveis.
E o que mais tinha aqui? Problema. Aqui para baixo já tinha o Romeu Kerber, que também fazia móveis. E tinha a leitaria no Maratá. Maratá, gente, não é para ser feio, mas é verdade. Maratá é a cidade latinha. Tinha, tinha costume, tinha açougue, tinha, tem mais? Tinha um armazém grande, aquele da onde é a sociedade agora. Mais um armazém, né? Tinha um armazém onde é a sociedade, que tinha três prédios, assim, um do lado do outro, né? Mas era tudo... Era uma casa, né? Sim. E era comprido, né? Cada prédio tinha trilho dentro com, como é que se chama? Trolo, que eles usam para carregar as coisas assim, mas levar na porta para o pessoal carregar nos caminhões. Meu pai era capataz na estrada até daqui. Essa estrada por cima não existia. Então ali ele era capataz, então daqui até lá no Musco para fora. Descia o carroeiro lá fora. Então ali ele arrumava, na época os colonos tinham que trabalhar uns dias para pagar o imposto da estrada. Né? Então era assim, então conforme a área de terra eles tinham que contribuir com mais dias, menos dias, conforme a área. Né? Na prefeitura, né? Pagava o imposto, trabalhando, roçava, abria a valeta. O município, né? Uma outra vez vinha um caminhão, nós chipava, calcava a pedra e chipava em cima do caminhão. E foi tudo assim, né? Muito de com carreta, não tinha outra coisa, não fizeram aquela igreja, ela também, que nunca tinha. A igreja, não sei, desde as primeiras pedras foram quebradas na terra do meio. Eu ajudei a puxar pedra, ajudei a puxar a telha dentro da igreja, usava os bois caretas dentro da igreja. Aquela Eu era igreja, gurizão naquele tempo, quando começou. aquela igreja do lado da escola. É. Ela foi feita que ano, mais ou menos? Vocês lembram? Eu tinha 13 anos. Sim, Eu eu tinha uns 15 anos, né, quando começou. Era um problema, mas alguém tinha que ajudar e colaborar. Então, nessa parte, depois, aí eu colaborei muito. Né? Eu tinha a parteira, a Clementina Cruz, a senhora conheceu ainda. Né? Então, quando tinha algum problema, então um parto para fazer, então a gente tinha que acompanhar ela pedia ajuda, então a gente ia levando um cavalo, ia montando no outro para buscar e levar e trazer, assim foi, né? A gente participou da comunidade, meus pais também ajudaram a construir aqui a sociedade cultural esportiva. Nós, da nossa juventude, demos esse nome. A gente se reunia como jovens para fazer apresentações. Nós tínhamos jogos de ping-pong, nós tínhamos um horizonte onde nós tínhamos nosso time. Tinha a estação de trem, que hoje é a Casa do Turista, onde nós íamos em domingo ver o trem passar para ver gente diferente, para ver o camarada ali com as cestos de maçã, que a gente não podia comprar, mas podia ver. Que tinha que Dentro do trem, dentro do trem, né? Então, olha que lindas maçãs argentinas com aquele papel roxinho que ninguém mais conhece hoje, né? Maçã hoje é comum para todo mundo, né? Na nossa época, não, era só para os ricos, né? A maçã ou para gente doente. Olha que lindo os pássaros. Por isso que eu gosto de Maratá. É muito linda a natureza, né? Muito lindo. Então, Porque a gente começou logo a se entrosar na comunidade. Nós tínhamos uma comunidade aqui, pertinho, aqui em cima. Ali onde tem uma casinha ali desse lado, que é o morador lá de Sapucaia, do Satique ali. E ali nós tínhamos uma escola e tinha um negócio de festa ali. Um galpãozinho de festa. E ali todo mundo se reunia, né? Aí o padre de Brochi vinha aqui rezar as missas, porque não tinha paróquia, não tinha capela aqui, só lá no auditório. Aí o padre de Brochi sempre vinha para cá. Padre Verno. E os bailes, vocês iam para onde?
Quando tinha? Nós e o baile de Querp Vitória sempre teve. Lá no Júlio, já morava ali, quando nós casamos, e sempre teve o baile de Querp. Nós sempre participávamos. E festas da igreja sempre tinha. E outros bailes que a gente ia era na comunidade mesmo. Ou no Brochir, o Bom Jardim tinha sempre Querp também, desde que eu nasci. Digo assim, era bonito de lembrar porque ou era Querp, né? Porque Querp era assim sempre, de manhã o culto, meio-dia a gente ia pro salão e de tarde, de noite ia ao baile. E aí a gente via de sapato, de salto, e sempre nessas épocas a gente tinha vestido novo, né? E o pai sempre ia a Porto Alegre, né? Daí fazer as compras, né? No Bierulman era uma empresa que tinha vestidos, daí trazia os cortes, né? De 3 metros. Para cada, ou era o Querp, né, ou era esse baile de sociedade do Concórdia. Aí a mulherada tudo tinha vestido novo. Aí o pessoal fazia roupa em casa, né? Comprava em metro, né? Aí tinha que molhar primeiro, senão depois encolhia, né? E era um baile assim, a gente diz assim, que era bem animado. Nossa, tem que ver o que a gente fazia, enfeitava. Tínhamos tipo um canudo assim, era cor-de-rosa, verde, daí a gente pendurava na parede todo o salão e aí carregava os copos de leite lá na onde é que hoje é a Erika, do Nestor Scherer, mora nos fundos lá. Palaios de copo de leite para enfiar naqueles coisas, né? Vocês faziam janta também? Sim, aí sempre era janta, e a janta sempre era, a mãe fazia, era porco daí, mas tudo assado no forno de lenha, né? Tudo nas bandejas, assim. Aí era assado de porco, linguiça fervida e ovo curtido, né? E aí eu nunca esqueço que a madrinha, essa que é a mãe da Isolde, né? Ela já vinha então em sexta-feira, aí tinha aquelas gamelas compridas, assim, onde é que amassava a cuca, né? Aí a gente fazia, todo ano se reunia, fazia a festa de São João, tudo na rua, e depois a gente pegava o caminhão e ia para outros lugares visitar outras comunidades. Nós fomos muitas vezes lá em Fortaleza, naquela época, visitar as outras comunidades lá que tinham festa também. De São João. De São João. Era muito bonito. Claro, aqui na Cega Baixa, depois que terminou aqui. Aí que eles começaram, muito tempo depois. Sim. Fazia muitos anos que eles Também já tinha o ritual da fogueira. Era aqui que começou. Passava nas brasas. Uma senhora dali, de baixo, pro lado de Vapor Velho, ela vinha ali benzer a fogueira. Sempre. Ela já tinha mais idade. Ela sempre vinha. Ela vinha. Depois, então, ela não pôde mais, faleceu. Aí o filho dela vinha. Agora ele ele mora lá no Vapor Velho. Mas ele já está velho. Agora já é outra pessoa que faz. Agora, era o filho dele que vinha na Macega agora. Mas tu lembra o nome dessa senhora, não? Que benzia aqui? Lembra? É a Dona Maria. Dona Maria. Tem uma imagem dela ali, né? Tem. Ela, Maria, e então a gente chamava ela de Maria Claudiana, porque o marido dela era Claudiano. Ah, a Maria da... É, a Maria Claudiana. Sim. Mas era muito legal a Dona Maria. Né? A gente não tinha nada naquela época. Era chão batido, poeira e o engenheiro Paulo Chaves e a igreja. E com isso nós se movimentava, sabe? A gente se alegrava, a gente era muito unido, a gente fazia reuniões na escola em domingos, depois da missa, para programar jogos. A gente era participante ativo da comunidade. Festas de igreja, a gente vendia chimarrão cantando vestido de chita, sabe? E fazia uma caixinha e o pessoal botava dinheiro. Esse dinheiro ia para a igreja. Então, Maratá, assim, ó, tem contribuição de todos os antepassados. Eu fui emendado, ali nós estávamos sem energia, sem luz, né, e tal. Então, ali eu fui planejando. Aí eu fui lá em Costa Santa, tinha um tal de ele tinha uma turbininha lá que ele tinha feito também.
Aí eu fui lá, olhei, e daí então eu digo, não, vou fazer uma para mim também. Só vou fazer um estilo diferente, um pouquinho diferente, porque eu precisava, era mais uma queda maior, e aí podia ser diferente. Assim eu fui planejando, desenhando e fazendo. Aí então eu fui na ferraria, ali na linha comprida, no Rudolfo Roden, ali na ferraria, ele me ajudou, então fizemos ali. Aí então eu encomendei os canos, né? Então os canos eram compridos, tinha 6 canos de 6 metros. E de 30 centímetros, mas era de 6 em 6, aí tinha as flanjas, e aí era atarrajada ali, colocada, aí então ali na tecida tinha que trazer uns palanques ali, puxei os mortos para baixo, uma madeira boa de limão, coloquei lá e coloquei os canos, comecei a instalar, e aí estava então instalada. A queda da cascata é alta? Sim, 17,5 metros, né? E daí então, quando estava instalada, aí eu comprei um dínamo, comprei lá da linha comprida, um girador assim. E daí então, comprei lá, encomendei os fios lá de São Paulo. Na época, na linha comprida, eles tinham também encomendado, feito um pedido lá de São Paulo para trazer fio, aí aproveitei e incluímos. Né? E daí então, comecei a instalar a rede, fiz as instalações nas casas, nunca tinha feito, mas eu fiz. E aí então, quando estava tudo pronto, e daí então vamos testar agora, vamos ver se vai funcionar ou não. A gente era um primário, assim, eu nunca tinha feito, nunca tinha trabalhado nisso aí. Né? E daí então fomos lá e aí liguemos a água. Eu tinha uma chave cheirada, assim, com uma alavanquinha, né? Então, para ligar a rede, né? Então, ali a gente ligou um pico, né? E, esse ligou. Então, ali, se tem curto, não vai ligar daí. Aí, virei, né? Puxei a alavanquinha, aquela chave. Mas aí, então, clareou tudo, né? Puxa vida, aí tá certo. Aí... Incorporamos em janeiro e voltamos em outubro. Quem foi para lá para Esperança foi o Ido Fries, né? E ele se disfarçou, né? Ele tinha se cortado 3 dedos do pé com machado. Achando lenha, aí passou e ele levantou o pé e o machado passou por baixo. Aí ele sempre estava atrás quando nós tínhamos marcha, né? Então, o alistamento todos tinham que fazer. Então, naquela época, então, todos tinham que ir. Só quem era deficiente, não. O resto ia tudo, né? Então, lá onde estive, ali eu servi em Cruz Alta, né? Então, ali tinha os 3 quartéis. O quartel-general, e o 17 RI e o 19 Laureto. De artilharia. E daí, então, ali eu servi na artilharia, né? E depois que eu estive lá, então a gente entrou lá e aí já logo começou o curso de recrutamento e coisa, e assim foi indo. De repente, então a gente fez um curso, aí eu fiz curso de cabo, fui promovido, depois eu fiz curso de sargento, só que aí naquele meio tempo eu já tinha estado baixo. Em 67, eu servi no exército, né? Aí nós ia até na estação, até as gurias já acompanhavam a gente, meio interessaram. Ai, que não tinha o que fazer. Para ir até na estação, a estação era lá onde é a casa do turista hoje, né? Mas lá tinha quantos prédios, né? Naquela época o trem já tinha
pararam de ir por São Leopoldo, ele ia por fora, não sei por onde, daí nós ia até Montenegro. Lá nós ia na rodoviária pegar o ônibus para ir para São Leopoldo. A gente não pode ficar se tem um compromisso. Eu acho que os pais, o amor aos pais, Sim. É. tem sempre em primeiro lugar. É um carinho, é um respeito, né? E eu cuidei deles mais que 30 anos. Né? Sim. Então, eu sei, mas não é que. Então, a gente quer contar vantagem, não é vantagem, é verdade. E assim, então, a gente, quem tem fé, quem tem amor, quem é do bem, eu acho que vai continuar a optar pelo bem, sempre seguir por ali. Tu tocava o órgão lá na igreja, né? Sim. Tu era um músico, então? Tocava, né? Tocava. Tu aprendeu aonde? Tocar órgão? Ou sozinho tu aprendeu? Eu tinha o pastor Criba. Ele me deu umas notas e eu comecei a tocar, né? Mas o baile era bonito. Eu comecei no coral com 16 ou 15, 16 anos, cantei no coral, muitos anos, né? Depois nós casamos, né? Mas depois de um tempo, depois eu parei uns 10 anos, quando as crianças eram pequenas, né? Depois eu comecei de novo, depois eu parei. Chegava a participar de coral, essas coisas? Ou Eu? É. Coral, eu participo até hoje. Até hoje? Comecei com 20 anos e não parou. Isso eu estou segurando ainda. Então, isso é uma coisa que tem que contar. Tu começou, esse gosto pelo coral foi desde a época do... Nós de família, em casa, nós já tínhamos um costume assim, a mãe gostava muito de cantar. Aí de noite, às vezes, uma irmã passava a roupa e nós estávamos sentados e cantando, né? Então, coral era uma cultura forte, né? Eu me lembro desde assim, de guri, sexta de tarde, os ensaios eram no Júlio, ali no salão, a gente ouvia aqui de casa, eles cantando lá, desde novo. Depois na igreja, sempre coral cantava também, né? O dia inteiro, né? Eu era coroinha, daí sempre tinha que ir nas missas. Né? E o padre Reis daí fazia missa domingo de tarde, aquilo era um terror, né? O cara não podia jogar bola, daí acabava o domingo da gente, né? Era complicado. Era praticamente, qual era as festividades, assim, era Kerp? Kerp e sabe como nós estávamos no coral, assim, bastante bailes corais. Né? Encontro de corais? Encontro dos corais, sim. Isso era forte na época, né? Era forte esses muito forte. Né? O meu pai e minha mãe, não tinha gente que cantava tanto bonito que meu pai e minha mãe, né? Em sábado de noite, quando nós estávamos em casa, né? A gente tinha uma área assim grande, né? E a gente cantava, né? Sentava ali e cantamos, né? A mãe não tinha um canto em alemão que ela não sabia, pai. Esse mesmo coral. Quem era o regente naquela época? Naquela época, o regente era o Beno Kirsten e o Augusto Rieger, da igreja, e o Beno da sociedade. Né? João Satic. Eles botaram o nome de João Satic, porque era a terra deles. Foi o Satic que deu a terra para fazer a escola. E aí era muito bonito, era muito importante, porque na festa de São João era aqui. Não era lá embaixo. Aqui mudou para lá depois que tiraram a escola. E no tempo de começar na aula, de manhã tinha que ir na aula e tarde tinha que trabalhar. Porque pai não tinha que trabalhar para ter o pão no outro dia. E a professora uma professora tinha mais de 60 alunos.
Na escola lá, a primeira aula que eu fui, lá tinha uma escolinha lá na Tule, bem na esquina, aquelas anos, né? Eu fui para também com 7 anos, você, 8 anos, já fui junto para comer a merenda, né? E daí, depois fomos aqui na igreja, imagina, lá de cima caminhando a pé, que eu falei antes, né? Como é que era a escola? A escola lá de São Pedro Maratá é aquela, inclusive, o pai ajudou a construir. Porque quem arrumou foi atrás, se eu digo, a politicagem na época já era do Hildo Meneghetti, porque tinha aquela antiga, na Arena PDS, lá seria. E politicagem, aí eu sei mais o pai que quase trouxe todo, né, o terreno, daí a terra que foi, né, e os 6 hectares, tem 6 eu acho ali que tem, que hoje a prefeitura assumiu, né. Mas na época o colégio foi construído, daí os professores tudo assim era, né? Terra, tu lembra? Dos músicos, eram os músicos. Aí a escola, daí porque aí tinha, nossa, alguma professora, porque tinha casa de moradia lá ainda junto sempre, né? Aí o professor Vargas, só daí ela não veio, ele não morou lá. Mas aí depois o Léo e Davis também não morou, a Júlia, que era uma morena com 4 filhos, ela morou daí já na casa. Aí depois, quando a Júlia foi embora, eu acho que depois não sei quem foi o primeiro, se foi a Mary que assumiu. Mas o primeiro professor que assumiu, então, quando foi construído... Sim, era o Vargas. Aí depois, então, era o Léo Davis, depois o Miguel Azevedo também, ele também morou lá em casa. Aí depois ele, na época, a Marlene morava na Esperança, a esposa dele, né? Ali na casa onde eu moro, na casa do Márcio, tinha aula. Lá na casa dos Bauman tem uma tipo garagem nos fundos. Lá eu fui na aula, nesses 2 lugares. Comecei a ir na aula, depois foi feita a escola ali, no terreiro da mãe do pai dela. Sim. Que leva hoje o nome, a É, escola leva o João nome Fernandes da Vieira. tua mãe. Por isso tem o nome da mãe. Que legal. E a gente, como aluno do engenheiro Paulo Chaves, sempre estava à frente dos teatros, das apresentações, a gente sempre era escolhido, porque a gente se dava total, sabe? Eu era sempre a mamãe do Dia das Mães. Era muito legal. Então, me deixa muitas saudades essa escola, uma escola muito boa, que me ensinou muito quando saí de Maratá. Levei no meu coração muitas e muitas frases dos professores daqui, o Eloy também. Ele tem uma professora que ele não esquece até hoje, a Zoé. E eu tenho uma professora que eu amei muito, a Vera Cofraita, que talvez vocês conhecem. Ela foi minha professora no 3º ano primário. E assim, eu me apaixonei pelo jeito que ela dava aula. Ela levava nós para a rua, para mostrar, fazer a prática, como hoje, naquela época, sabe? E o senhor chegava a andar de trem também ou não? Sim. Tu ia para onde? Porto Alegre. Ah. Eu tinha uma irmã morando lá. Aí, antes do Ano Novo, eu nunca tinha entrado numa cidade, né? Uhum. Aí combinamos com ela, né? Tu não sai do trem, né? Tu fica lá dentro. Aí nós fomos pegar lá dentro. De repente eu vi eles caminhando lá também. E aí aquela coisa estranha, né? Nunca tinha visto uma cidade. Sim, sim. Ah, tu falou em trilhos, eu queria saber a história de trem. Tu chegou a andar de trem já? Sim. A senhora ia para onde? Nós ia para Salvador do Sul, né? Nós ia, aquela vez, nós ia para Novo Hamburgo. E para ir ali para Salvador do Sul, às vezes. Tudo assim, né? Tudo de trem. Aí tinha o trem passageiro e o trem de carga também, né? Primeiro era Maria Fumaça. Não chegou a conhecer? E depois tinha as máquinas diesel, fortes. Aí depois já veio. E depois para passageiro já veio o que a gente chamava o minuano, né? Ele vinha, era parecido com o ônibus, aí tinha 3 vagões, né? E ia de
Porto Alegre é Caxias. Aí o trem era a vapor, né? Com fumaça. Sim. E em 53, de repente, de manhã, antes do meio-dia, vi um barulho. Barulho estranho. De repente saiu aquela máquina a diesel, né? Daquele corte lá. Não tinha mais aquela fumaça, né? Os turmeiros trabalhavam assim, né? Na época, limpava os trilhos e o trem pagador vinha e parava, onde estava trabalhando, e fazia pagamento para eles, né? Me lembro bem, assim, tinha sempre 2 brigadianos, assim, com uma metralhadora parada ali no trem, os capacetes, assim, a gente de usar em guerra, né? Era assim que faziam pagamento. Porque eles transportavam Dinheiro? Sim. Era o cara forte. Sim, eles paravam aqui, assim, do lado da casa, aqui, né? Pois é, a gente, enquanto o trem tinha passado, né? Ele de tarde ele descia, de manhã ele subia, né? A gente pegava nas mãos, né? E passava em cima dos trens. E uns quantos, eu não digo, talvez 1 quilômetro. Até que a gente descia aqui, né? Quem mora hoje, aqui tem uma casa do Muscopceno. Lá tinha um pique para a gente subia ali, aí a gente pegava os trilhos já, né? E não dá 1 quilômetro lá por cima, né? Mas aí toda a turma, as amigas que tinham namorada, né? Semana, esse é o nosso divertimento, não é? E futebol, assim, o pai não gostou de nós ir para o futebol. Mas a gente ia ver o futebol lá quando tinha esperança, né? E como é que é o teu processo? Quando tu vem uma ideia, tu precisa botar no papel ou fica tudo na tua cabeça? Não, aí na hora de criar. Aqui, ó, como é que vou te dizer? Se eu penso uma coisa, aí eu vou montando, porque tem poeta que diz, faz uma poesia na hora. Não, eu faço assim, tipo quebra-cabeça. Tu sabe, tu pega uma pecinha lá, tu pega. Olha, eu te digo uma coisa, dentro isso aí é um dom. Porque, olha, eu tenho um amigo que ele é ali da Coxilha Velha, né? Esse cara era um cara da roça, tal, ia para Porto Alegre, no tempo do rodeio Coringa, fazia trovas, ganhava as trovas, troféus, um cara da roça voltava e ia trabalhar. Sim. Conseguia fazer essa conexão, assim. É dom, isso aí, né? Verdade. Como é que chama? O caldo da cana, e ali, e aí tinha era um tambo, que o pai então fermentava aquilo ali. E a mãe fazia açúcar queimado com folha de guaco, que era o tempero para aquela cachaça. Era o segredo deles, aquele tempero, né? Então as folhas de guaco nós pegava ali na velha cai, do Abílio, os pais do Abílio. E ela tinha, então, porque aqui não dava conta, né? O que a avó tinha, então aí nós íamos precisava buscar. grande quantidade, né? Me conta mais sobre o episódio do incêndio, assim, que teve. Tu sabe que ano foi isso? Acho que foi 71, eu não tenho certeza, mas eu acredito que foi no ano de 71. O Hilário Reck, a mãe dele era casada com o pai do Miguel Halberton. Isso. E aí esse Hilário namorava a Iria Huberman. Quando ele estava indo para casa da namorada, ele viu fumaça. E ele correu lá em Mil, e aí ele correu aqui avisar que daí o meu irmão, a única coisa que eles conseguiram salvar do Alambique foi a caminhonete. Porque já tinha, assim, tomado conta. Sim. Mas foi assim, todos os vizinhos, assim, todo mundo ajudou, e correram de... Já era noite. Sim, isso era madrugada. Madrugada. Amanheceu ainda com fogo, com labareda. Nossa. É que era muita madeira, muita... Sim. E a própria cachaça. Sim. Imagina, isso deve ter dado estouros, né? E aí depois desse, conseguiram reerguer, assim. E o meu pai foi e comprou esse areário. E reergueram. Por exemplo, para moer a cana, aquilo era ferro, então ficou. Ele já tinha dado um jeito de...
o tambo para ele fazer a lenha, o fogo, porque aquilo era tudo no fogo, para ferver. Isso ele tinha comprado outro. E algum barril ele tinha conseguido salvar, porque isso tinha assim, era a parte de cima e tinha a parte de baixo. Então, as pipas que estavam lá embaixo, eles conseguiram salvar. Vocês já se conheciam ou se conheceram depois? Eu já conhecemos antes que ele foi no exército. Aí, nos Kerper, te esperamos, ela me mandou uma caixinha de cuca, linguiça, tudo. Isso aí, muito bem. Aí tinha intenções por trás, né? Mandou com o trem, né? Ah, mandou com o trem. Sim, com o trem. Que fino. Olha, uma coisa eu vou te contar. Nós tivemos uma vez, é verdade, não é piada. Nós tivemos uma vez num baile de corais, né? E o pai vinha tomado algumas a mais, né? Aí ele nunca tinha um carro novo, né? Não sei quantos carros nós tínhamos, acho que 7, 8, né? Mas sempre carro velho ele comprou, né? Trocou. E daí aí não tinha aquele bueiro aqui na descida, não tinha esse bueiro, né? Era assim como é que se diz? Uma bala? Uma bala, né? E aí o pai chegou no lado da valeta, né? Entrou na valeta, né? E eu não me esqueço, eu tinha um vestido marrom aquela noite, né? E aí o pai disse, mãe, vai, empurra ele um pouquinho. Eu, burra, fui atrás e empurrei, mas ele me sujou, estava molhado, né? Mãe, corta, até lá eu quase me esturrei de lá. Aí, sabe, aquela noite meu marido dormiu no carro, nunca dormiu na rua. Mas esta noite esse rabo todo estava brava, né? Ficou de castigo. Castigo. E também não falou nada, porque era... A gente, cada visita que vinha na casa da gente, quando a gente era jovem, a gente levava para as cascatas. De Novo Hamburgo, na época que nós íamos de Novo Hamburgo, vinham nos visitar aqui, eles iam de trem. E tu sabe que era só assim, ó, uma trilha para passar. Eles se deslumbravam, porque tinha aquelas flores, os beijinhos, sabe? Aquela queda linda, aqueles canos, a gente contava. Então, que Maratá já tinha energia com gerador próprio há tantos anos atrás. A gente se orgulhava, até hoje eu me orgulho da água que nós temos em Marapá, né? Porque o pessoal adora a água aqui, né? Nós temos tantas coisas boas e o Rubens conviveu com isso tudo. Ele chegava aqui, tinha a fábrica de gasosa aqui do lado, e aí o pai dele dava uns pila para ele comprar gasosa. Aí ia ele comprar Guaraná, gasosa, não sei. Então eu era da igreja católica e ele era da luterana, né? Então as duas igrejas finalizavam seu culto e sua missa, e dali a gente ia com a banda pro salão. Era um tempinho. E ali a gente já começava a paquerar com quem tu queria dançar à noite. Eu já dançava um pouco, né? Sim, já fazia as prévias. E ali então tinha também o almoço de Kerp, né? Nós tínhamos aqui a senhora que fazia as cucas, que fazia os assados, as coisas todas, sabe? Era um tempo muito bonito. Nós tínhamos todos os anos os bailes da rainha do Clube Horizonte, das princesas, onde a gente botava as candidatas. Eu nunca me candidatei, né? Mas dava apoio para quem queria, sabe? Eu lembro, nós íamos pequenos para cá para visitar nossos avós em Posto Santo e Piano Machado. Nós parávamos aqui na estação, encostava o Scherer, que era a empresa de ônibus, ou um ônibus só, e ia até Estrela. E a gente pegava aquele ônibus e já ia para os avós da gente, sabe? Meus avós, antigamente, eles moravam ali onde é a Escola Paulo Chaves, né? E na ocasião daí eles saíram, e todo o terreno da Escola Paulo Chaves era do meu avô. E ele doou para construir a escola. Para construir a escola. E depois o neto dele foi professor na mesma escola. Lindo isso, né? Bem legal. Como tudo muda, né? Sim. Foi doado. E o avô dele trabalhava na pedreira, que era dele, pedreira. Essa pedreira aí. Era do meu avô. Sim, ele picou tudo isso. E aqui, Sim. onde mora a Rosa, onde mora a Célia,
Todos aqueles terrenos, desde a frente do armazém, ali de galos fechado, até antes da oficina, era tudo do avô dele. Quando o Irineu nasceu, ele estava 64 anos, nós estávamos enchendo as garrafas, engarrafando no lambique. Ele estava com 3 semanas. Nós já estávamos com umas 100 engradados para encher. E já estava lá junto ajudando. Eu estava junto, e aí vinha aqui olhar, ele sempre aqui, na outra casa. Sim. Como é que é a Macega? Não tinha muitas coisas? Vocês iam muito para Vitória? Lá tinha mais coisas? Tinha mais, sim. Aquele tempo não tinha igreja, a igreja era só lá. O açougue era só lá, no julho, Martim. E aí então a gente ia lá. Quando tinha missa, a gente ia aproveitar, fazia as compras, ir para vender também. E aqui na Macega tinha o Arthur Martins, que também tinha um armazenzinho aqui. Aqui os homens se reuniam fim de semana para jogar uma carta e tomar cerveja, cachaça, isso não sei o que tomava naquela época. E já tinha a estrada aqui. Essa estrada era é por isso que botaram o nome de Macega, porque ele não tinha moradores, né? Mas esse hospital, então, vocês não lembram do ano que era, né? Isso era antes dos nossos tempos. Mas ele foi construído para ser hospital. Sim. Porque o único lugar aqui nessa zona para cá não tinha luz elétrica. E lá da cascata de Vitória vinha luz para o hospital. E depois, quando nós viemos morar aqui, nós sempre continuamos com a luz elétrica. E aqui a Redondeza não tinha luz elétrica. E depois aquele hospital foi desativado daí. Sim. E a família da senhora e a senhora Mas moravam nós não fomos primeiros a morar lá. Primeiros não? foram Tinha uma outra família. Sebastiani. Família Sebastiani. Pedro Sebastiani. Ele comprou isso e depois ele vendeu para eles. O que vocês lembram do centro do Maratá? Assim? Tu falou que então teu pai trabalhava no moinho, isso? Ele era do pai, ele mais um sócio. Ele mais um sócio. Ele era sócio. Aquele moinho que hoje está ali O moinho da Lace. Estava ali. Onde tem hoje uma agropecuária. Isso. Sim. Esse era do teu pai, então, esse moinho. Ele e o Mário Kerr, como é que era? Ernie Kerr. Antes vocês comentaram do nome do médico também que trabalhou naquele hospital. Tu lembra o nome? Como era? Dr. Vogelmund. Ele Vogelmund, né? Conta como é que foi essa transferência. Isso é tudo coisa que os outros falavam para nós, né? Sim. Que lá, ela morreu lá em cima da cascata, não embaixo, né? Porque lá em cima tem o moinho, né? E daí falaram, e parece que é verdade, que nunca ia morrer uma pessoa, Homem. não, mulher não ia morrer mais na cascata. Uma lenda, né? Uma lenda, e na verdade, até hoje, eu não me lembro que tenha morrido mulher. É só homem. Olha só, lindo da cascata. E essa seria a lenda da noiva da cascata? Eu acho que era isso, né? Mas por que noiva ela é? Ela era noiva, né? Esse eu não me lembro. E o noivo estava junto com ela quando ela morreu. Que era filha desse médico. Lá na cascata, nem quem não sabe nem conhece o perigo. É verdade. Tu olha para aquela uma poça pequena, mas ela tem muito fundida. Hoje a gente vê tudo, como era o Maratá, né? Mas se é para... Se eu podia, eu até desenhava ele, né? Tudo bem. Na lembrança como tudo tá. Estrada de chão. Sim. Aquela estrada Bernardo Reis ali, aquilo era uma areia, assim. Chegava a afundar, né? Porque vinha dos muros para baixo, né? Quando a gente ia inteira, às vezes quase atolava lá na areia. Aquela era só areia. E daí tinha, em tudo que é lugar, tinha um armazém, tinha os postes com um varão de madeira em cima para o pessoal amarrar os cavalos.
lá onde é a Melda, onde é o banco, o Bradesco ali, né? Lá tinha um coxo de 3 metros mais ou menos de comprimento, uma largura assim, onde corria água sempre para o pessoal deixar os cavalos e os bois tomar água, né? Dia 16 de setembro de 62 a gente veio morar aqui. E aí o caminhão ainda entrou na época, não tinha essa estrada, entrava por ali, é a estrada do travessão. E aí o caminhão veio por lá, tá aqui em cima, o Bruno Kerba com o caminhão que trouxe a mudança, né? Na hora, quando foi fazer a volta, o caminhão fez assim, quase que virou com aquele tombolho e tudo. Aí a mãe sempre dizia, a gente já não tinha nada, né? Muito de móveis e coisa, né? Quase virou tudo. Quase né? perderam. E aí, depois aí começamos, né? Daí eu em casa, daí a Marlene embora, eu era mais velha. E aí, então, a gente, na época, fazia, nossa, tinha 5 fermentação, e cada fermentação para fazer cachaça levava quase 1 hora para moer. E aí, em sábado, quando é Kerp no Pierre Machado, né, a gente queria ir no baile, aí o pai dizia, não, primeiro eu tenho que moer essas caixas lá, tem que encher tudo, né. Aí tinha que ir a pé até lá na igreja, né? Daí tinha os pais do Bruno Pouco ali, que moravam ali. Aí a gente ficava lá, trocava de roupa, lavava os pés, botava sapato. Botava sapato de quero. Sim, nossa. E na época que vocês eram criança, o que vocês faziam, assim? Caçava o passarinho e pescar. Caçar e pescar era divertido. E jogar bola, então, né? Era o que tinha. Sim. E depois de adolescente, daí nos bailes, né? Tinha os bailes. Baile, futebol, né? Festa, não tinha muita festa de igreja, assim, uma que outra, né? Não era assim. Então, e o baile também era de vez em quando? De vez em quando, era muito pouco, né? Sim, ia nos... era o baile de dama em São Pedro Maratá, eu acho que era em agosto, tu se lembra? Ou não? Eu lembro que tinha baile de dama, mas eu não lembro agora o mês eu acho que era em agosto, nem me lembro. A gente ia nos bailes, daí das 10 da meia-noite as gurias tiravam o cara para dançar. Isso era o baile de dama, era diferente. Então, legal. Nós tínhamos um tanque d'água do lado da ferraria ali, dia de missa, assim, que fosse que nem hoje, ficava vermelho de baixo a água. O pessoal vinha em pé descalço, lavava os pés ali, enxugava e daí botava calçado, né? Para ir na missa. Isso era uma cega, vinha a pé. Na época, só tinha um com carro, o Schomer, né? O José Schomer. A classe média tinha charrete e um cavalo. E os pobres andavam a pé. Todos andavam a pé, não tinha. E aqui na Vitória tem o ponto turístico, né? Que é a Cascata da Vitória. Sim, assim, na infância não era particular, era uma propriedade particular, daí ela praticamente não existia, né? Depois foi vendida para um grupo de médicos, e os médicos repassaram para a prefeitura. E daí começou a... Entrou o município, ficou mais conhecida. Sim, foi explorada, né? Foi aberta ao público, né? Trabalhava em casa. Essa estrada da Macega aqui foi feita pelos colonos, né? Isso eu me lembro também. Ela descia ali adiante, era muito íngreme a subida, né? Daí fizeram com boi e arado, e carreta. Essa atual agora. Essa atual ali, essa subida da Macega, foi feita. Assim, uma coisa que me lembra é que nós ensinamos os pais a falar em português, né? O pessoal não falava em português, né? Daí nós fomos para o colégio, da escola, daí a gente, sei lá, aprendemos a falar, mesmo com sotaque e coisa, falar tudo errado, mas foi mudando, né? Foi mudando. Eu sei dizer que eu tinha um problema, né? Eu, quando era pequenininha, então lá embaixo na cascata, então ali meus pais faziam telha de madeira, né? Chinta, né? Era telha tipo feito tábua, mas não cortada, porque não tinha como cortar. Então aconteceu que eu cheguei lá e escutei pelo barulho aonde ele estava, né? Aí então estão lá embaixo, na samba, perto do arame. Tinha um lugarzinho, era um pouquinho mais plano, e lá então eles tinham derrubado uma árvore, uma cancheirana grossa, e lasqueava lá. E eu era para levar o café. Então eu tinha um paladinho assim,
cestinha com as coisas dentro e o outro era um pule, assim. Uma latinha alta, assim, ali, então, com a alça. Aí eu estava indo lá, ver se eu achava. De repente, elas estavam lá. Aí eu fui descendo e mais ou menos mirando por onde, né? E aí eu tinha pedra, tinha tanta coisa, né? Ainda hoje tem uns lugares a gente podia até mostrar, né? Está meio em breve, mas ainda existe. Então, eu me sentei assim, com a pedra, e, né? Com as coisas na mão, e quando eu descia assim, essa pedra era oca por baixo, tinha uma abelha, aquela papa-carne, né? Mais um ninho, assim, mas semente pegaram de cheio. Ai! E daí gritei, o que foi? Mas larguei tudo ali, fui rolando e gritando, então a minha mãe veio correndo, ai, o que tem? Ai, que tanta abelha já foram nela também. E ela usava um vendal, então ela tirou o vendal e queria tirar, não conseguiu, aí ela me jogou num poço d'água lá. Aí tinha um poço d'água, ela me colocou lá dentro e para me livrar das abelhas. E no fundo, foi a minha sorte. Depois o médico disse que se não tinha feito isso aqui, eu não ia me salvar. E daí ficou. Então, aí eu já tinha, eu acho que 27, 28 anos por ali, né? Aí então eu ia para o serviço, né? Aí eu estava caminhando ali, me escorando na enxada para subir, aí a mulher olhou assim, mas vai no médico uma vez. Tu não tem nem condições de ir, tu está te escorando na enxada, vai no médico, deixa tudo, vai. Eu digo, mas eu já fui lá e cá, já. Tanto eu fui atrás de médico e ninguém não descobriu nada, ninguém podia me ajudar. E daí, não, mas vai. Eu digo, então, eu vou te escutar hoje, então vamos fazer assim. Então eu vou para o médico, mas vou para Porto Alegre. Era de manhã, né, quando nós falamos, de tarde ia descer o trem, mas o terceiro dia eu voltei, né? E daí então fui lá em Santa Casa, e daí então eu comecei a fazer exame e de repente tinha um médico lá. Era o médico era o Carlos Leite, era o nome dele. Então ele fez os exames lá e tudo, então ele disse que eu tinha um veneno comigo. Alguma coisa, mordida de aranha, ou cobra, alguma coisa, né? Ele me perguntou se eu tinha sido mordido, eu digo, não. Disse, não, mas a abelha sim. A abelha não sei quando, assim, e quando serão levei. E daí, então tá bom, cheguemos aonde queremos chegar. Aí ele pegou um livro lá, e então ele me deu, então ele disse, agora eu vou atender lá, depois eu volto, tu vai olhando. Então se tu descobre qual foi a abelha que te pegou, que te mordeu, né? Então depois tu me diz. Né? Aí, essa aqui, aquela meio amarela listrada, papa-carne. Aí ele veio, então ele disse, tu descobriu? Eu digo, sim, essa aqui. Então ele disse, essa é venenosa, ela tinha mexido em alguma coisa venenosa, ou cobra, eles vão em qualquer coisa. Mortas fez uma carniça, então eles te transmitiram um problema, esse era o teu problema. E agora, dizendo, esse tratamento aqui vai custar caro e vai ser muito longo. Isso, tu tem que me fazer uma promessa. Se tu quiser e fazer, então vamos começar o tratamento. O remédio não está aqui, tem que importar tudo, né? E tem que ser pago. E daí, então, uma média assim de 2 anos. 2 vezes por semana tu tem que vir.
eu digo, pá, e o acesso era longe, até Esperança, em Maratá, na época já tinha um ônibus, né? Então, pegava o ônibus lá, então eu saía de madrugada aqui, às 3h30, né? E ia a pé, pegava o ônibus lá. Ia lá, então lá eu fazia o tratamento, aplicações, então era 1 litro de coisa lá, eles aplicavam, né? Então, eu sempre tinha um médico assistente, né? Então, eu não aguentava, às vezes, isso doía tanto, era tão forte, né? Então, que eu desmaiava, às vezes. Então, quem fazia as aplicações parava e então o outro me reanimava de novo e depois ele voltava a terminar de fazer. Olha, eu voltava com as polhas assim nas costas, tudo, meu Deus. E daí, fui e superei, né? Aí eu fui 2 anos e fiz o tratamento, fiz o que eles pediam. E depois eu parei 1 ano e eu tinha que voltar mais. Aí fiz novos exames e tinha mais 1 ano de tratamento. Tá fazendo 1 ano que o mundo para mim terminou. Aqui meu filho me deixou, disse que breve ia voltar. Ele não veio me visitar nesse lar, nesse asilo. Mas a saudade do meu filho, não estou conseguindo aguentar. Aqui não falta nada. Tem uma equipe preparada. A gente é tão bem tratado, almoço, janta, cafezinho, cama boa, tudo tão limpinho. Música, rádio e televisão. Mas aqui no coração o que está faltando é família e carinho. Eu sempre estou me lembrando quando eu era novo e forte. O trabalho para mim é um esporte, a minha lavoura plantada no meu estilo, coberta de soja e milho. Eu nunca pensei para mim no futuro, no seguro, depois já só o meu futuro, vim parar nesse asilo. Eu me levantava de madrugada, eu tratava as criação, eu congava os meus boizão, o monarca e o zebu, eu preparava o meu angu, ovo frito com farinha, eu empendurava a minha panelinha lá no gaio da angu. Eu só parava meio-dia quando o sol tremia de quente. Os meus bois de passo para frente e o sol no meu rosto rola, eu nem dava bola, eu ficava tão satisfeito. De ver o meu filho, eu ficava lá no leito, eu ficava tão satisfeito ver o meu filho indo para a escola. Que saudade do meu ranchinho lá na costa do morro. A minha rocinha era um tesouro, uma horta grande plantada, a vaquinha do leite era maiada, galinhada no terreiro e o porquinho gordo no chiqueiro, já que a sua hora matava. E a minha velha companheira puxava a água do poço, com a manivela fazia esforço e a água subia chorando, e o piazinho no terreiro brincando, era a nossa felicidade de um dia lhe dar uma faculdade e ver o nosso filho se formando. Aí passou 30 anos. Hoje, meu filho não tem tempo. Ele é um homem muito ocupado. Ele é um cidadão estudado, inteligente, de talento, tem fábricas, fazendas, movimento, viaja para o exterior, negocia com alto valor. E o pai, aqui nesse sofrimento. O Natal já passou. E os Ano Novo também. E não apareceu ninguém para nos desejar Ano Novo. Pela rua, eu vi os filhos com o seu pai se divertir, mas amanhã eles também vão ser o estudo. Eu vejo a chuva cair no telhado, escuto a goteira no chão. Eu vejo meus colegas, meus irmãos com o olhar triste e cansado, todo nós desanimado, tudo pra gente incomoda, aquelas bengalas, aquelas cadeiras de roda. Como é triste viver informado. Assim, passou minha vida. Eu só queria trabalhar. Eu não parei para descansar, eu não fui em praia, eu não passei, mas todo o dinheiro que ganhei, porque enfrentei rigor, chuva e gelo, criei o meu filho com tanto zelo. E olha a recompensa que eu ganhei. Mas eu quero deixar um pedido para o meu querido neto. Eu sei que ele é muito esperto, que ele tem um bom auxílio, que ele seja um bom filho, mas nunca leva o seu papaizinho quando tiver velho com asilo. Eu estou cansado de razão. Já estou pedindo a minha morte. Já preparei meu passaporte para livrar esse cansaço. Eu não quero partir no fracasso e nem quero me arrepender. Mas eu peço, meu filho, vem me dar um abraço.